A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 4, que tem como título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar sobre o estudo do corpo. Nós já estudamos aí na primeira lição sobre a tricotomia, falamos do corpo, da alma e do espírito, então a gente vai defender essa ideia nessa revista. Na segunda lição e a terceira lição, nós já falamos aí do corpo como criação de Deus e também o resultado do pecado no corpo, né? O corpo, ele sofre por causa do pecado. E agora, na lição número 4, nós vamos falar do corpo do crente, ou seja, a pessoa quando aceita Jesus como Salvador, o seu corpo agora não é qualquer coisa, não pode ser tratado de qualquer maneira. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo. Então, como o corpo agora é a habitação do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa ter cuidado com os pecados no corpo, a gente precisa realmente olhar para esse tema com muito cuidado. A gente vai estudar aqui duas passagens bíblicas que se encontram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma está no capítulo 3, a outra está no capítulo 6. São passagens bem conhecidas, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, mas a ideia aqui é dentro desse estudo do apóstolo Paulo, que Paulo escreveu sobre a questão do corpo como templo do Espírito Santo, a gente vai se aprofundar, né, e mostrar que realmente o crente precisa cuidar do seu corpo. Então, convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção, vamos passar aqui em cada tópico e subtópico, explicando em detalhes os temas tratados aqui nesta lição. Antes de iniciar a aula, quero só abrir um parênteses aqui para explicar aos irmãos o motivo do atraso da aula. A gente sempre posta a aula aí quarta, quinta-feira, e dessa vez eu estou gravando no sábado pela manhã, vou postar sábado à tarde ou à noite, porque ainda tem o trabalho de edição, né? E aí, os irmãos que estão acompanhando sabem que nós estamos passando por um problema de saúde aqui na família. Assim, no EBD em Foco, a gente tem aí várias pessoas trabalhando e tudo no EBD em Foco está correndo muito bem. O slide é postado segunda-feira, o subsídio PDF postado quarta ou quinta-feira, vários conteúdos extras que a gente tem na plataforma, tudo está correndo muito bem no EBD em Foco. Só que o vídeo depende exclusivamente de mim, né? E aí, devido a um problema de saúde que nós estamos passando aqui, né, que é o caso da minha sogra, que está internada no hospital, e a minha esposa que acompanha ela. Então, assim, a gente, né, teve a rotina completamente mudada, né? A gente está em outra cidade, ela foi internada em outra cidade, e tá todo mundo nessa outra cidade, e a gente tem um filho de 2 anos, a menina que cuida dele, né, acompanhou a gente, só que ela teve uma programação na igreja, ela teve que voltar para a cidade dela essa semana para participar da programação da igreja, e acabou que eu me sobrecarreguei, além das outras atividades que eu tenho que realizar, eu também tive que olhar o Anthony, enfim, foi muito corrido essa semana, eu não ia gravar o vídeo, não ia gravar, mas deu certo agora sábado pela manhã e eu estou gravando, né, e enfim, pela graça de Deus está dando tudo certo aqui. Mas é isso, tá? Devido a esse problema de saúde, o vídeo especificamente, ele pode ser prejudicado, a questão do dia da postagem e tudo mais, né? Mas a gente pede oração aos irmãos para que tudo possa correr bem. Só destacando que o slide do EBD em Foco foi postado segunda-feira, toda segunda ele é postado, porque é outra pessoa que faz, não depende de mim, né? Então, nesse caso, coisas que não dependem de mim no EBD em Foco, está ocorrendo tudo bem. A questão do vídeo é que realmente sou eu, não tem outra pessoa para gravar. Então, vai acontecer esses imprevistos de vez em quando, mas eu conto com as orações dos irmãos para que tudo possa correr bem por aqui, amém? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula, só lembrando que nós vamos usar o slide PowerPoint, né? Nosso slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Para quem é assinante do EBD em Foco, acesse slide de adultos, de jovens, vários bônus. Nós temos material de qualidade, desde 2017 a gente produz esse material, então você encontra tudo na nossa plataforma. Tem mais de 900 slides para você baixar na plataforma. Nós temos um aplicativo também, você pode, né, baixar e, enfim, acessar tudo na palma da sua mão. Nós temos o nosso site ebdenfoco.com, que você acessa também por lá, o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem sempre que precisar. Então, na descrição do vídeo, eu sempre deixo as informações aí, WhatsApp, link do aplicativo, link do site. Você pode dar uma olhada na descrição do vídeo, que vai ter todas as informações lá. Vamos para o texto da hora da lição, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Verdade prática: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Então sim, a gente precisa ter essa consciência de que o Espírito Santo habita em nós. Isso realmente vai nos levar a ter uma vida de santidade. A gente precisa levar a sério essa questão da habitação do Espírito Santo em nós. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, depois capítulo 6, versículos 15 a 20.
Então aqui a gente vai avançar, durante a aula a gente volta nessa passagem. Introdução, diz assim: na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Então a gente estudou sobre isso, né? Que o pecado realmente afetou o corpo humano, a morte é resultado do pecado, as doenças, todos os problemas que nós temos no corpo é por causa do pecado. E a gente falou também, né, que não somente no corpo, mas todos os problemas que existem na humanidade, na criação de maneira geral, tudo aconteceu por causa do pecado. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, sim, toda a natureza, toda a criação espera essa redenção. Nós esperamos essa redenção plena e completa. Sabemos que a obra de Cristo ela já atua aqui hoje, nós já nos beneficiamos da redenção em Cristo Jesus, mas nós esperamos essa redenção final aí, em que toda a corrupção vai deixar de existir e o nosso corpo será perfeito. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então, sim, estudar sobre a questão do corpo, ser o templo do Espírito Santo, é muito importante. Apesar de nós ouvirmos isso o tempo todo, a gente precisa ver dentro das Escrituras o que realmente isso significa, também sobre a santificação. Nós precisamos nos santificar, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos evitar todo tipo de pecado. Tópico 1, corpo, propriedade e habitação divina. 1.1, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui nesse versículo a gente pode tirar muitas lições importantes. Primeiro, nós pertencemos a Deus. O nosso corpo, o nosso espírito, ou seja, o nosso ser por completo pertence a Deus. Nós somos comprados por um bom preço. Então, assim, nós pertencemos a Deus em vários aspectos. No aspecto de criação, ou seja, Deus nos criou, então nós somos dele. Nós somos dele também porque nós somos comprados por um preço, porque Jesus morreu por nós, derramou ali o seu sangue. Então, nós pertencemos a Deus nesse aspecto também. Nós pertencemos a Deus porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, sim, em todos os aspectos, nós pertencemos a Deus, nós somos dele, fomos selados pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é uma referência ao selo romano. Quando alguém levava uma carta que era selada pelo imperador romano, romper aquele selo era um crime digno de morte. Ninguém podia romper o selo romano. Então o selo ele era feito de uma forma que a carta era enrolada e ali ela era selada, né? E esse selo, né, ali tinha um símbolo do imperador e realmente era algo muito sério, ninguém podia romper. Da mesma forma, nós temos o selo do Espírito Santo e ninguém pode tirar isso de nós. E esse selo do Espírito Santo é a garantia de que um dia Jesus vai voltar. Então Jesus vai voltar e nós vamos subir e encontrar com ele nos ares. Então a garantia disso é esse selo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo do Espírito Santo. Então, como eu já tinha falado anteriormente, somos propriedade de Deus, pertencemos a Deus e a gente precisa entender que o corpo, o físico, também pertence a Deus. Não é somente a questão da alma. Já falamos também em lições anteriores do gnosticismo, do platonismo, de algumas religiões ali que acreditavam, né, que o corpo não tinha valor nenhum, o corpo é mau, o importante é a alma, o espiritual. E esse dualismo não existe na Bíblia. A gente precisa compreender que, de acordo com as Escrituras, corpo, alma e espírito pertencem a Deus. Nós temos que cuidar de todos os aspectos da nossa vida, todos, sem exceção. Então, assim, para aquelas pessoas que acreditam que o corpo é mau, que a matéria não tem valor nenhum, eles fazem o que quiser com o corpo, praticam todo tipo de pecado no corpo. Mas nós não entendemos dessa forma, nós entendemos que o corpo também pertence a Deus, que o corpo é importante e acreditamos na ressurreição do corpo. Como Jesus prometeu aos discípulos, a expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Vamos ler aqui João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. Então a promessa feita por Jesus é que o Espírito Santo ia habitar em nós, ele vai estar em nós.
Então, antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Então aqui entra uma questão de interpretação. Eu já vi alguns debates nesse sentido, de assim, dizer que os crentes do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo dentro deles, que o Espírito Santo era dado de forma pontual para algumas pessoas. Eu já vi outros dizerem que não, que na verdade todo crente salvo, mesmo no Antigo Testamento, ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Não quero entrar muito aqui em debate em relação a isso, eu vou seguir aqui o escritor da revista. Ele vai dizer o seguinte, que antes da morte e ressurreição, no caso, num contexto ali de transição e também no Antigo Testamento, os discípulos de Jesus especificamente, eles tinham ali a presença do Espírito Santo. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, como acontece com todos que nascem de novo. Então aqui a gente vai seguir essa linha, de interpretação, de que o Espírito Santo estava presente, mas não habitava nos crentes do Antigo Testamento, principalmente ali nessa fase de transição. Na fase de transição é quando Jesus está no seu ministério terreno. Ele está ali, naquela fase que está fazendo uma mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a Antiga Aliança para a Nova Aliança. Então, nessa mudança, há realmente algo diferente acontecendo com relação à habitação do Espírito Santo dentro de nós. Parece que agora nós temos algo muito mais poderoso. O Espírito Santo está dentro de nós. João capítulo 3, versículo 3 a 6 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui nessa passagem a gente vê a conversa de Jesus com Nicodemos, e aqui Nicodemos não entendeu o que Jesus estava querendo dizer sobre a questão de nascer de novo. E assim, Jesus fala com ele, repreende ele. Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, não consegue compreender. Por que Jesus faz esse questionamento? Porque no Antigo Testamento já estava previsto um novo derramar do Espírito. Já estava previsto uma mudança completa nesse relacionamento com Deus, que não seria mais baseado na lei, nas pedras, mas o Espírito de Deus habitaria em nós, a lei de Deus estaria dentro do nosso coração. Enfim, um relacionamento muito superior. E isso implicava em um novo nascimento. Nascer da água do Espírito significa realmente ter o Espírito Santo dentro de nós. Isso estava previsto no Antigo Testamento, nas profecias. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que ele quer apenas o coração. Então, como alguns dizem por aí, Deus só quer o seu coração. Então você pode fazer o que você quiser, você pode tratar o seu corpo da maneira que você quiser, que, enfim, Deus só quer o seu interior. Mas vamos ler aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então está totalmente errado essa ideia de que Deus quer apenas o coração, quer apenas o espírito, quer o seu interior. Não, Deus nos quer por completo. Vamos para o tópico 1.2. Não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Então, assim, os crentes ali de Corinto, eles tinham o ensinamento do apóstolo Paulo, eles tinham conhecimento da palavra, mas faltava uma certa profundidade, uma compreensão correta de vários assuntos, principalmente com relação ao tratamento do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Então tem 4 passagens aí diferentes que Paulo faz essa indagação. Não sabeis vós? É uma pergunta retórica que eles já tinham a resposta, eles sabiam. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então assim, dentro da igreja de Corinto tinha vários pecados, inclusive uma pessoa que se deitava com a madrasta. Isso aqui é um pecado horrível que acontecia dentro da igreja e que eles não estavam muito preocupados em corrigir, fazer esse tipo de correção. E o apóstolo Paulo vai repreender essa igreja. Paulo chama eles de carnais. Então ali carnais significa o quê? Alguns dizem que eles nem sequer tinham o Espírito Santo, ou uma parte daqueles crentes lá não eram crentes de verdade,
ou carnais aqui significa simplesmente fraqueza espiritual. Também não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas só destacando aqui, né, que a igreja de Corinto era a igreja que precisava, né, de ajuda nesse sentido. Eles não estavam compreendendo por completo ali o evangelho, né? Então, discussões que visavam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Aqui nessa parte, o escritor da revista vai falar da questão do vestuário, né? Vai falar das vestes, né? E ele vai, enfim, falar um pouco desse tema no sentido, pelo menos eu entendi assim, né? No sentido de que hoje em dia, né, muitas pessoas não têm mais essa preocupação, né, com a veste decente e tudo mais, né? E é claro que a gente não tem que voltar aos tempos antigos da igreja, né, que tinha todo um rigor ali, pelo menos esse é o meu ponto de vista, mas a gente também não pode deixar a corda solta e as pessoas se vestirem de qualquer forma, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aí. Mas vamos ver aqui, vamos debater sobre esse tema. Fala assim: depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Então isso aqui aconteceu porque eles sentiram vergonha. Eles perceberam que estavam nus e sentiram essa vergonha. Antes, eles não tinham isso. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição. Um objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui a gente pode tirar uma lição também da questão do sacrifício que foi realizado ali, né? Um animal foi sacrificado para que eles tivessem vestes. Isso também aponta para o sacrifício de Cristo. Mas não é o ponto aqui, né? O ponto que o escritor da revista quer destacar é a questão da exposição. Então, uma vez que eles sentiram vergonha de estar nus, e a nudez passa a ser agora uma situação em que leva à tentação, né, a pessoa cometer algum tipo de pecado, então há uma necessidade agora do corpo ser coberto, né? Então ter vestes para cobrir o corpo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo está orientando as mulheres a evitar o exagero nessa questão do uso de adornos, de joias e tudo mais, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Mais na frente ele vai destacar aqui a questão das boas obras. Temos também uma outra passagem bíblica que fala da mesma coisa, no sentido de que a mulher ela não deve ter essa questão do adorno como ponto principal, como aquilo que chama atenção. Mas o que deve ser chamado a atenção, o destaque nela, deve ser o seu comportamento, as suas boas obras, as suas ações e, enfim, a sua vida de oração. Eu acho que é nesse sentido. É claro que muitas igrejas interpretam essa passagem e outras também no sentido de proibir, né, a mulher de usar uma joia, usar um brinco, usar um cordão. A Igreja Assembleia de Deus no passado, né, ela meio que havia uma proibição geral assim, toda a Assembleia de Deus era desse jeito. Aí hoje em dia já muda mesmo assim de um local para outro, né, assim, na cidade, geralmente as capitais, as mulheres elas têm uma certa liberdade de usar uma joia, usar um brinco, usar um cordão, depende muito da tradição evangélica, mas eu estou falando da Assembleia de Deus especificamente, né? Então na Assembleia de Deus hoje já tem essa questão aí um pouco mais liberal, né? As mulheres já podem usar brinco, cordão, já outras proíbem, né? Mas eu particularmente não vejo essa proibição bíblica, né? Eu não vejo isso como algo proibido, eu vejo como algo cultural, né? A igreja adotou às vezes uma certa cultura, um costume, né? O pessoal fala muito de usos e costumes, né? A gente só precisa ter cuidado com o exagero, com a questão de que, né, evitar roupas sensuais, que mostra muito a parte do corpo. Acho que a gente precisa também ter um pouco de cuidado nesse sentido, né? Então tem muitas igrejas por aí que falam assim, ah não, aqui a gente não liga muito questão de vestimenta. Aí de repente tá as mulheres com shortinho curto, indo para a igreja de calça leg, enfim, tem dessas coisas por aí. A gente só precisa ter um pouco de cuidado nesse sentido, né? Eu acho que se a igreja adotou a ideia de que não vai ser rigorosa com relação à vestimenta, mas que tem um ensinamento prático, né, de que a vestimenta ela é algo que assim diz muito sobre você na sociedade como um todo. E aí tudo bem que você tem liberdade, né, de vestir o que você quiser, nós somos livres em Cristo. Mas essa liberdade também não deve dar margem à libertinagem. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Então, igrejas que são mais rigorosas com relação à vestimenta, tem que tomar um pouco de cuidado com o legalismo, né? Achar que isso que vai levar a pessoa para o céu. E igrejas que são mais liberais com relação à vestimenta, tem que ter cuidado com a questão da libertinagem, né? De deixar solto e fazer de qualquer forma. Que o que chame atenção, tanto no homem como na mulher,
seja o comportamento, seja as ações, as boas obras, que a vestimenta seja algo natural e seja feito com pudor, com ordem. Amém? Vamos avançar aqui para o tópico 1.3. Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Então, sim, se nós somos de Deus, pertencemos a Deus, o Espírito Santo habita em nós, então ele tem domínio sobre nós. Ele deve dominar o nosso ser, a nossa vida por completo. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Eu vou avançar aqui essa passagem para a gente ganhar tempo no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas resumindo aqui, o apóstolo Paulo está falando que nós devemos abandonar todo tipo de pecado, todo tipo de impureza, né? E, assim, no final das contas, ele diz assim, lá no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se o nosso corpo é do Senhor, vamos obedecer ao Senhor. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Vamos ler essas duas passagens porque elas estão conectadas à nossa leitura bíblica em classe. No 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, depois versículo 16. Eu coloquei separado aqui, que é citado separado no texto, mas a gente vai ler tudo junto. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. E como disse Deus, neles habitai, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqui a gente tem uma passagem que realmente deixa bem claro, né, que o nosso corpo pertence a Deus. Então o nosso corpo é membro de Cristo. Ou seja, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então nós estamos vinculados a Cristo, unidos a Cristo. E como diz alguns teólogos, né, existe uma certa união mística, algo que nós não conseguimos compreender por completo, mas de certa forma o nosso corpo está unido ao corpo de Cristo. Somos membros de Cristo, representantes de Cristo aqui na Terra. Aí eu vou pegar o corpo que está ligado a Cristo e unir esse corpo a uma prostituta. Aqui o contexto, ali na igreja de Corinto, né, aquela cidade era a cidade que tinha ali alguns templos que eles adoravam aos deuses, né, a deusa Afrodite, e a adoração a esses deuses muitas vezes implicava em relações sexuais no templo, como uma forma de adorar, né, a deusa Afrodite e outros deuses também que eles adoravam lá. Então havia ali naquela época as prostitutas do templo. Até mesmo a questão que o apóstolo Paulo fala do véu da igreja de Corinto está relacionado a isso, né? Muito provavelmente, né, está relacionado a isso. Por quê? Porque as prostitutas do templo, elas tinham o cabelo raspado, né? Então, assim, muitas vezes elas andavam com o cabelo raspado para mostrar ali que elas eram as prostitutas do templo, enfim. E as mulheres que se convertiam, que não queriam ser confundidas com prostituta do templo, deveriam usar o véu para, né, mostrar que é diferente. Mas, enfim, não vou entrar muito em detalhes nesse sentido. Então, assim, havia esse culto, havia esse tipo de comportamento naquela sociedade e talvez alguns crentes achavam que não tinha problema nenhum participar, né, juntamente com, né, algum ritual ali. Isso é um absurdo, totalmente sem sentido, né? E Paulo continua, ele fala assim, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ou seja, qual o consenso tem você, que é templo de Deus, que o Espírito Santo habita em você, com os ídolos, com essas adorações que vocês fazem? Entende? Então não faz o menor sentido você usar o seu corpo nessa questão da adoração e até mesmo se deitar com uma prostituta, seja ela qual for, seja relacionada à adoração ao Deus ou não. Isso aqui é geral. O apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação específica ali na questão da adoração aos deuses que acontecia na cidade de Corinto, mas que fique bem claro que isso aqui é geral, que a gente vai falar aqui no próximo slide. Ó. Vamos ver aqui. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Dentre as várias passagens citadas, resolvi colocar aqui em 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então aqui o apóstolo Paulo fala homem, mas é uma referência a qualquer pessoa, homem e mulher, a humanidade como um todo. Então todo pecado que o ser humano comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então está dentro do mesmo contexto do versículo anterior. Então Paulo coloca aqui, né, que tanto o versículo 15, 16, 17, 18 está falando dessa questão do pecado, da prostituição com o corpo, e ele coloca esse pecado em um nível um pouco maior, no sentido de que é um pecado mais grave. Essa questão do pecado ser mais grave, ser mais leve, assim,
um pouco polêmico, mas uma boa parte dos teólogos defendem a ideia de que realmente tem alguns pecados mais graves, pecados mais leves, e isso implica também, às vezes, sofrimento lá no inferno, em vários graus de sofrimento. Quem fala muito sobre isso é o livro Teologia Sistemática do Wayne Grudem, mas eu não vou entrar muito em detalhes nesse sentido. A gente só precisa compreender que esse tipo de pecado, ele acaba se tornando um pouco mais grave, porque é um pecado que implica o uso do corpo, que é templo do Espírito Santo, que está unido com Cristo. Então, se você é crente, está unido com Cristo, o Espírito Santo habita em você, o pecado de prostituição ao se deitar com uma pessoa que não é o seu cônjuge, isso aqui traz consequências gravíssimas para a sua vida. Tá? Então, vale para homem e para mulher. Tá? Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira completa cura e restauração. Então, sim, existe o pecado, mas existe também o perdão. Jesus morreu por nós, todos os nossos pecados, nós podemos sim ser perdoados. A pessoa também não pode achar, né, que, enfim, eu cometi esse pecado e Deus não vai me perdoar. Não, ele quer resolver esse problema. Por isso que a gente precisa se arrepender e afastar do pecado. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, sim, a gente pode se arrepender, pedir perdão e sermos perdoados. Mas a gente precisa também compreender que muitas vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa conversar com o irmão, a gente precisa confessar, a gente precisa conversar para tratar do problema, tratar na raiz do problema. Por muito tempo, a igreja tratou de forma muito errada essa questão do pecado sexual. Apesar de ser um pecado mais grave, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque antigamente acontecia assim. A pessoa cometia um pecado sexual, fosse adultério, né, alguém que é casado, ou um jovem que cometesse fornicação, isso era exposto no púlpito. O pastor falava no púlpito, o irmão fulano de tal está disciplinado por 3 meses, por 6 meses, porque cometeu tal pecado, e deixava bem explícito. Né? E isso, enfim, nunca resolveu o problema. Isso nunca foi uma coisa boa. Sempre foi algo vergonhoso, sempre trouxe problemas para a igreja. Eu nunca vi algo positivo nesse sentido. O tratamento de forma ali separado, isolado, com poucas pessoas sabendo e orientando melhor, né, a pessoa, como que ela deve agir, sempre teve um resultado mais positivo. Eu já vi casos assim, mesmo nos tempos de antigamente, tinha pastores que já estavam mudando a mentalidade e eles tratavam de forma mais isolada, separada, conversavam com a pessoa. E a disciplina aplicada não era a disciplina de, você está excluído da igreja. É claro que tem essa questão da exclusão, até o apóstolo Paulo fala em alguns casos ali. Né? Mas, assim, quando a pessoa demonstra arrependimento e ela está disposta a mudar, a disciplina deve ser no sentido de que, eu quero te ver aqui no culto, eu quero te ver nas orações, eu quero ver você participando, para você mostrar que você realmente está arrependido. No caso da igreja de Corinto, é algo mais sério, porque a pessoa estava cometendo um pecado e parece que não estava nem aí, estava tudo bem, tudo tranquilo. Então, naquele caso ali, Paulo fala da exclusão mesmo dessa pessoa, entrega a Satanás para que ela realmente sinta que tem algo errado e volte, que ela se arrependa. Então, era algo para produzir o arrependimento. Agora, uma vez que a pessoa está arrependida e quer mudar, o tratamento deve ser diferente. E nos dias de hoje, se um pastor for fazer como era antigamente, ele pode ser até processado. É a exposição da pessoa, então, assim, tem que ter muito cuidado. Tem alguns pecados que eles são públicos e devem ser tratados de forma pública, no entanto, eles devem ser tratados da forma correta. Tem uma maneira correta de tratar pecados públicos, sem expor a pessoa envolvida. Porque muitas vezes um pecado público expõe toda a igreja, e a igreja precisa tratar de forma geral. Mas tem pecados que são ocultos, que a igreja não tem conhecimento, e isso deve ser tratado de forma oculta, para que realmente ninguém saia prejudicado. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Quem é pastor e está me ouvindo aqui sabe dessas coisas melhor do que eu. Vamos para o tópico 2, o corpo e a glória de Deus. 2.1, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Então, assim, a questão de usar a palavra tabernáculo para se referir ao corpo é muito intuitivo, porque no tabernáculo Deus estava presente, Deus habitava no tabernáculo. Né? Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo, uma referência ao corpo. Brevemente, hei de deixar o meu tabernáculo. Então, uma passagem aqui de 2 Coríntios 5,4, né, Paulo falando, e 2 Pedro 1,14. Nós tivemos uma revista no passado sobre o tabernáculo. É muito boa essa revista. Tem todos os slides dela aqui no EBD em Foco, as aulas. Você pode acessar. Não lembro agora o ano e o trimestre, mas é um conteúdo que eu aprendi muito na época que teve.
Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Então, o tabernáculo no Antigo Testamento, ele era algo provisório, que foi substituído depois pelo templo. No entanto, Israel adorou no tabernáculo por muitos anos. Eles saíram do Egito ali com Moisés, ali Deus deu a instrução da construção do tabernáculo. Eles construíram o tabernáculo no deserto. Quando deslocavam para um outro local, eles desmontavam o tabernáculo, levavam até outro local, montavam de novo. Quando chegaram na Terra Prometida, eles montaram o tabernáculo em Siló, e lá eles adoravam a Deus. E só depois de muito tempo, quando Salomão construiu o templo, que o tabernáculo foi substituído, mas tinha a mesma estrutura. Ele era um pouco maior, o templo era bem maior, claro, né, de ouro, muito mais glorioso, mas também tinha a mesma estrutura do tabernáculo, que a gente vai falar daqui a pouco. E o tabernáculo, ele ficava ali no deserto, bem no meio do assentamento. Era bem no meio, o povo ficava ao redor, as tribos distribuídas, e ali estava o tabernáculo, e a presença de Deus estava no tabernáculo. Então, o Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. João capítulo 14, versículo 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, sim, se nós amamos de fato Deus, guardamos a palavra dele, ele vai habitar em nós, nós seremos morada de Deus. 2.2, tabernáculo e tricotomia. Tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a comparação em três partes, assim como a edificação feita no deserto. Então vamos lá, o tabernáculo compreendia, vamos ver as três partes. O pátio, um espaço externo e aberto, então aqui estava o pátio, né, onde acontecia o sacrifício e tudo mais. O lugar santo, né, dentro do lugar santo ficava ali a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, enfim, né, era um local ali que algumas pessoas tinham acesso. E o lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Então lá no Santo dos Santos era um local sagrado que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer ali um sacrifício por todo o povo. Então a gente vê aí essa divisão do tabernáculo. E o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, era um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tenda de divisão entre a alma e o espírito. Então aqui o escritor da revista vai fazer esse paralelo do tabernáculo com a tricotomia, né, no caso aqui a composição do ser humano, corpo, alma e espírito. Da mesma forma, o tabernáculo tinha pátio, né, o lugar santo e o lugar santíssimo. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui fala, né, da divisão da alma e do espírito, que é algo bem tênue, da mesma forma que havia a divisão ali no tabernáculo entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente. Vamos ler Êxodo 40, versículo 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aqui foi na inauguração, né? A glória do Senhor encheu, foi algo extraordinário, algo pontual, específico para aquele momento. No entanto, a glória do Senhor permaneceu ali. A glória do Senhor estava ali, da mesma forma que a glória do Senhor estava no templo. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Então sim, nós somos cheios do Espírito Santo, né, no corpo, na alma e no espírito, ou seja, o ser humano na sua integralidade. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Então, sim, na questão da experiência pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, a gente vê um enchimento, algo assim muito extraordinário. É paralelo ao que aconteceu no tabernáculo, né? Então, no tabernáculo, na inauguração, teve um poder tão grande, né, que a glória do Senhor enchia que Moisés não podia entrar, o próprio Moisés não entrava. Então, no batismo com o Espírito Santo, a gente vê também algo extraordinário acontecendo. Vamos ler aqui Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus.
Então, o derramar do Espírito Santo de forma sobrenatural, como aconteceu em Atos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, a gente vê que realmente foi algo extraordinário, um enchimento completo, pleno, algo pontual mesmo na vida do crente. Tópico 2.3, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Então, sim, o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele nos guia, ele nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. No caso lá do tabernáculo, é assim, se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Então, eles eram guiados pela nuvem do Senhor, que dizia para onde eles deveriam ir. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 33, versículo 15. Então lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E agora Números capítulo 9, versículo 21. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Então fica bem claro aqui que o povo no deserto era guiado pela presença de Deus. Aqui é o contexto em que eles saíram do Egito, estão caminhando para a Terra Prometida, e a presença de Deus, representado no caso pela nuvem, dizia onde eles deveriam ir. E eles eram guiados por essa nuvem, ou seja, pela presença de Deus. Da mesma forma que nós, ao tomarmos qualquer decisão na nossa vida, a gente deve ser guiado pela presença de Deus na nossa vida. As decisões, muitas vezes, elas parecem difíceis, mas quando a gente para pensar um pouquinho, será que isso vai me ajudar na minha vida espiritual? Será que isso está ajudando as pessoas que estão próximas de mim ou está prejudicando? Será que essa minha decisão, essa minha ação, ela está relacionada, enfim, a melhorias, na minha vida, na vida das pessoas, ou alguém está sendo prejudicado? Então, assim, quando a gente para pensar em alguns detalhes, a gente vê que não é tão difícil assim tomar uma decisão. O Espírito Santo, ele nos guia. Ele diz, é isso aqui, o correto é isso, fazer o certo é isso. Porque eu penso assim, que o Espírito Santo ele vai nos instruir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que é pecado e que não é pecado. Nós temos esse conhecimento bíblico, o Espírito Santo ilumina a nossa vida, nós sabemos o que é certo e o que é errado, através do Espírito Santo que habita em nós. Ele diz isso, a lei de Deus está em nós. Então, assim, eu preciso seguir essa orientação do Espírito Santo para tomar as minhas decisões. Isso aqui é algo extraordinário, foi algo que Deus deu para nós. Tópico 3, cuidando do templo do Espírito. 3.1, fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição, em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, no caso Almeida Revista e Corrigida, ou imoralidade sexual, no sentido geral, que a gente tem aqui a Nova Almeida Atualizada e a NVI. Então vai depender muito da tradução da Bíblia, mas sempre que aparece a palavra porneia, no contexto do grego ali, do original, é uma referência a pecados sexuais de maneira geral, ou, como alguns gostam de traduzir, pecado sexual antes do casamento. Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Então aqui, de maneira geral, a palavra porneia se refere a pecado sexual geral. Ao usar o termo fugir na voz ativa, no caso o grego aqui feugo, que significa fugir para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. Bem, a gente precisa ter muito cuidado com a questão dos pecados sexuais, porque começa pelo olho, começa com o olhar, começa com essa curiosidade, começa com essa ação prática. E Paulo fala assim, fuja, não tente enfrentar esse problema, não tente passar por cima, não pense que você é forte o suficiente para vencer. Então, assim, tome uma ação prática, uma atitude prática, real, verdadeira, e você se afasta daquela situação. Você se afasta daquele homem, daquela mulher, você se afasta daquele site, daquele computador, do celular. De alguma coisa você vai tomar uma decisão drástica para que você fuja da prostituição em qualquer nível. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são.
Olha só, né, que extraordinário Jesus falando aqui. Se você guiar bem o seu olho, né, você vai ser cheio de luz. Então, assim, se o teu olho for bom, você vai ser cheio de luz. E é muita luz, é coisa muito boa. Mas se toda a luz que tem em vocês for trevas, vocês têm muitas trevas. Então aqui Jesus dá um ensinamento bem prático, né, dizendo que as nossas ações, as nossas atitudes, tudo que nós fazemos é concebido primeiro pelo olho. Você primeiro olha, você enche o seu corpo de luz ou de trevas, depois você toma essa decisão. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. Então, sim, pessoas que se envolvem com pecados sexuais, não tratam, não resolvem o problema, muitas vezes passa por várias dificuldades, né, no sentido físico, porque tem questão de doença, né, tem questão de a pessoa, enfim, se envolve emocionalmente com outra pessoa e aquilo pode trazer consequências emocionais. Né? Tem gente que entra em depressão, tem várias situações aí, principalmente de adolescentes, meninas principalmente, que muitas vezes não são ensinadas em casa, não são orientadas, não recebem essa orientação, nem em casa, nem na escola, em lugar nenhum, e muitas vezes se envolvem sexualmente com alguém, se envolvem emocionalmente, mas, né, principalmente por parte do homem, não tem interesse em continuar, e aí de repente ela entra em uma depressão, ela, enfim, né, não consegue conversar com ninguém, não tem abertura com ninguém, e acontece suicídio, acontece tudo que não presta nesse sentido. Então, assim, essa questão sexual, ela é muito grave. O mundo trata de forma banal. A igreja, muitas vezes, tem um certo medo de falar. Né? Existe ainda tabu para falar de sexo dentro da igreja. E a gente precisa parar com isso e abrir e falar, principalmente com os jovens. Né? Os jovens, se eles não aprender com a gente dentro da igreja, eles vão aprender com o mundo e vão aprender da forma errada, porque aprende muitas vezes com vídeos pornográficos, aprende com a coleguinha, com o coleguinha, enfim, da pior forma possível. E isso, às vezes, causa traumas que é levado para a vida inteira. Tem casais aí que estão casados há 10 anos, 20 anos e nunca conseguiram ter uma vida sexual saudável. Porque são traumas lá da adolescência, da juventude, que não foram tratados, isso foi levado para a vida inteira, casou e os problemas continuam. Recentemente eu estava lendo sobre o pastor Rick Warren, é um pastor que já escreveu vários livros famosos aí, acho que Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, enfim, esse pastor, ele teve vários problemas no casamento dele, porque a esposa dele foi abusada quando tinha 6 anos de idade, e ela levou esse trauma para a vida inteira. Então, assim, o casamento deles nunca foi um casamento muito bom no sentido, na questão sexual, enquanto ela não tratou do problema, que ela procurou ajuda, expôs o que aconteceu e procurou fazer um tratamento, né, da situação. Então tem muito disso. No caso dela foi um caso de abuso, né, que acontece, mas tem casos aí que não chega a ser abuso, mas o uso indevido do sexo na adolescência, na juventude, leva traumas para a vida inteira, principalmente com relação à pornografia, que a gente vai falar agora, né? A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical, fugir, ou seja, fugir da prostituição, fuja disso. A pornografia, ela não é só considerada um pecado, como ela é um problema sério. Né? Assim, até mesmo quem não é crente, quem não serve a Deus, até ateus, né, já trata desse problema que às vezes tem que ir procurar um psicólogo, né, procurar um tratamento, porque a pornografia acaba prejudicando as relações sexuais reais. Pessoas que se envolvem muito com pornografia, elas desenvolvem vários problemas, problemas de ansiedade, e quando ela se depara com uma situação real, ali, um homem com uma mulher mesmo, de verdade, ou a mulher com um homem, que quem é viciado em pornografia, não consegue ter, né, o mesmo prazer, não consegue se envolver de forma profunda numa relação sexual real, né, além de vários problemas sexuais que a pornografia pode trazer. Então, assim, é muito séria essa questão da pornografia. Muitas pessoas são viciadas e procuram ajuda. Não é só questão de, é pecado, a igreja proíbe porque é pecado. Não é isso. É prejudicial em vários sentidos. Tudo bem que tem a questão do pecado, mas a gente precisa ter cuidado porque isso prejudica o nosso corpo. Talvez seja pecado até por isso, né? A questão, é claro que envolve vários motivos aí, a questão da pornografia ser considerado pecado. Né? Você está ali diante de imagens sexuais. Tem muita pornografia que é produzido por mulheres que foram escravizadas, ou seja, são obrigadas a fazer aquilo ali. E muitas vezes o conteúdo pornográfico ele é humilhante para a mulher. Né? Eu já conversei com pessoas que não são crentes, tá? Pessoas que não são crentes, estavam falando de pornografia, eles falam isso. É algo totalmente, assim, desumano, o que acontece ali com as mulheres e tudo mais.
né? Então o machismo está lá presente, algo altamente pecaminoso, né? Então, assim, é problemático em vários sentidos mesmo. Então, assim, o crente, ele tem que evitar, ele tem que fugir disso, ele tem que procurar realmente cortar o mal pela raiz. Alguém pode achar que pornografia é coisa de jovem, de solteiro, mas essa não é a realidade, né? Uma boa parte, eu não sei dizer se é a maioria, não sei as estatísticas, mas uma boa parte dos homens, né, principalmente homens que consomem pornografia, tem mulher também, mas acho que a maioria é homem, assim, são casados. Tá? Então, assim, muitas pessoas estão prejudicando o seu casamento por causa da pornografia. Então, assim, o crente tem que cortar o mal pela raiz. Se ele não consegue, ele tem que procurar ajuda, ele tem que conversar, ele tem que interagir, ele tem que fazer alguma coisa, mas tem que abandonar esse pecado. É destrutivo. Tópico 3.2, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Então, assim, não basta você simplesmente falar assim, eu não vou mais cometer nenhum tipo de pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é uma mudança, é uma virada de chave. Você deixa de apresentar o seu corpo para o pecado e agora apresenta o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Você apresenta o seu corpo agora para servir a Deus. Você deixa de servir um Senhor e passa a servir outro Senhor. O pessoal que estuda sobre hábito, eles costumam dizer que você não abandona um hábito, você troca, você muda um hábito para um outro hábito. Então você troca um hábito ruim por um hábito bom. Por exemplo, você tem o hábito de chegar em casa e deitar no sofá, comer alguma coisa muito gordurosa, muito doce e assistir um filme, uma série, assistir alguma coisa e ficar ali sem fazer nada. Isso é um hábito que está prejudicando a sua saúde, você é uma pessoa sedentária e está ingerindo alimentos, né, que te prejudicam. Você pode trocar esse hábito por um hábito saudável. Em vez de você, né, ir para o sofá, comer alguma coisa e assistir alguma coisa, você vai vestir uma roupa e vai praticar uma corrida, vai para a academia, vai pedalar, vai fazer alguma atividade física. Então você troca um hábito ruim por um hábito bom. Você troca uma alimentação ruim por uma alimentação boa. E isso vale para quase tudo quando se fala de hábito. Da mesma forma, quando em relação às coisas de Deus, você deixa de fazer algo ruim, ou seja, apresentar o seu corpo para o pecado e passa a apresentar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Então você adora a Deus no corpo, você vai usar o seu corpo agora para fazer as boas obras e servir a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Então você faz tudo isso por meio do corpo. Você usa o corpo para estudar, para ler, para orar. Então é através do corpo. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção, ou seja, como garantia da nossa redenção. Então o Espírito Santo está em nós, produz o fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo. Tem algumas pessoas que interpretam aí que é o fruto do nosso Espírito. Não, é o fruto do Espírito Santo que é produzido em nós. Tá? E isso nos capacita para servir a Cristo muito melhor. 3.3, disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Então, como algumas pessoas fazem por aí, né? Trata o corpo de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Há uma certa polêmica com relação a essa questão do cuidado com o corpo, né? Será que cuidar do corpo, no sentido de ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física, enfim, você ter alguns cuidados ali com o seu corpo, usar shampoo, condicionador, creme, será que isso é obrigatório para o crente? Será que o crente que não faz isso, ele está pecando? Bem, eu não sou tão radical nesse ponto, mas eu penso que a partir do momento que você não cuida do seu corpo, você sofre consequências. Porque, como a gente já falou, o corpo ele sofre por causa do pecado. Então a gente pode ter doenças e tudo mais. Se você é uma pessoa que faz atividade física, que tem uma alimentação saudável, que se cuida, que tem uma boa higiene, com certeza você vai ser uma pessoa que vai viver mais e melhor. Você vai ter muito mais tempo e disposição para fazer a obra de Deus do que alguém que não cuida do corpo, do que alguém que é cheio de doença porque não cuida da sua saúde. Então, assim, cuidar da saúde, ir ao médico, fazer exame, ou seja, tudo isso implica em um comportamento diferente que traz resultados positivos para a sua vida. Então, você tem esses comportamentos e você tem resultados positivos. Eu penso dessa forma, né? Então, dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade da nossa alimentação. Então, será que, né, a alimentação ela deve ser levada ao ponto de você achar que é pecado se alimentar mal? Talvez não, mas
assim, como crentes em Cristo Jesus, a gente pode pensar diferente. Poxa, né, eu posso comer bem para a glória de Deus. Paulo fala sobre isso, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, comer bem para a glória de Deus. A gente precisa pensar dessa forma, né? Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito, né? Ah, crente come muito. Então, isso será que é algo bom, é algo positivo, né? Então, não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, e exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Então isso aqui é fundamental. Tá? O que tem de crente aí que não dorme direito, né? O que tem de crente que, enfim, tem uma alimentação ruim, tem várias doenças por causa disso, tudo isso pode ser revertido se você, né, procurar cuidar do seu corpo, procurar dormir bem, procurar se alimentar bem, enfim, ter bons relacionamentos. Então tudo isso conta, isso faz com que você seja uma pessoa mais saudável, você vai servir a Deus muito melhor, né? Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde, preventivos, curativos, disponíveis. Então sim, cuidar da saúde é algo importantíssimo, temos que cuidar da saúde, temos que fazer consulta com certa regularidade. Teve uma aula aí que eu falei da vacina, né? O pessoal caiu em cima aí falando mal de mim, né? Mas eu pedi provas aí, né? E ninguém me mandou, enfim. Ninguém, o pessoal gosta de falar besteira que vem aí das fake news, né? Mas prova mesmo verdadeira não existe. Então vai lá, se vacine, seja da Covid, seja qualquer vacina, vai lá, se vacine. Tenho certeza que isso é para a glória de Deus. Amém? Vamos para a conclusão da nossa aula, que diz assim: corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. E vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Então sim, nós precisamos cuidar do corpo, cuidar da mente, ter uma vida equilibrada. Isso agrada a Deus, isso nos deixa mais dispostos a fazer a obra de Deus. Então quando você se cuida, quando você se preocupa com o seu corpo, com certeza Deus vai te honrar e você vai ser uma pessoa muito mais abençoada. Você vai fazer a obra de Deus, e tudo isso é para a glória de Deus. Amém? Então chegamos aqui ao final da nossa aula. Temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez falando aqui no nosso site ebedenfoco.com, nosso WhatsApp, nosso conteúdo, o nosso aplicativo que você pode baixar também. Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.